Hoje nós iniciamos o livro de Levíticos, né? Para poder se relacionar com Deus, temos que saber como devemos fazer e o que devemos fazer. Então, o livro de Levíticos, ele trata a respeito da oferta, da santidade ao Senhor, da entrega, enfim, nós vamos ver isso ao longo deste livro. É um livro importante hoje para nós, porque ele vai dar todo o sentido ao que está no Novo Testamento. Tudo que o Senhor Jesus fez, ele reflete, né? O Novo Testamento, ele reflete o Velho. O Novo Testamento dá sentido a essas coisas todas que nós vamos ler. Então vamos pedir a direção? Meu Deus, hoje nós começamos o livro de Levítico. E eu peço que o Senhor nos abençoe com esse livro, que venhamos tirar dele coisas preciosas para a nossa vida hoje, que possamos honrá-lo cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos dê o entendimento dele e fale conosco. Amém. O Bispo Macedo começa com um comentário. Sejam santos porque eu sou santo. O assunto principal do livro é a santidade ao Senhor. Suas páginas registram as leis que o Altíssimo entregou a Moisés durante o período em que Israel ficou no deserto. Êxodo 34.1. Além disso, mostram os preceitos estabelecidos pelo Eterno para que o seu povo se tornasse santo e exclusivo e assim o recebesse junto de si. A santidade é tão importante para o Senhor que em toda a Escritura Sagrada é enfatizada como uma necessidade àqueles que querem andar com Deus e se desenvolver na fé. No versículo 1, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de rebanho e de ovelha. O comentário diz assim do bispo, na parte A, fala aos filhos de Israel. Em Levítico há dezenas de passagens que mostram o Senhor falando diretamente com Moisés, as palavras que deveriam ser compartilhadas com Israel. O objetivo disso era fazer dos israelitas um povo separado, de propriedade exclusiva dele, isto é, uma referência espiritual para as demais nações. Assim como Moisés recebeu a revelação do Altíssimo de forma audível, nós também temos o privilégio de ouvir a voz do Senhor por meio das Sagradas Escrituras. Então, Moisés, ele era um intermediário, somente isso. Não é que ele era especial. Poderia ser qualquer pessoa, mas Deus viu condições em Moisés em ser esse intermediário. Ele viu uma obediência em Moisés e deu condições de Deus se manifestar através dele. Mas o dirigente, o rei, era o próprio Deus, né? Que privilégio. E como ele diz, né? Naquele tempo Deus aparecia e falava através de sonhos, ou de visões, ou mesmo ouvia uma voz. Hoje, Deus já não vai mais fazer isso, em absoluto, porque ele já deixou a palavra dele. Tudo que nós precisamos para nós sobrevivermos nesse mundo já está na palavra de Deus. Aí está a importância, mais uma, né? De nós estarmos meditando em toda a Bíblia durante esse ano de 2022. Nós temos esse propósito de ler toda a Bíblia. Aliás, ele vai durar um pouquinho mais de um ano, mas vai valer muito a pena. A parte B diz assim, a oferta representa o ofertante, reflete o relacionamento deste com o Altíssimo. A raiz da palavra oferta no hebraico significa aproximar-se. Isto é, a oferta permitia que a pessoa se aproximasse de Deus para poder desfrutar de comunhão com Ele. Por isso, o ofertante deveria ser sincero e a sua oferta perfeita, já que uniria ao Criador. Isso mostra que em tudo devemos dar o melhor ao Todo-Poderoso, o melhor do nosso tempo, do nosso coração, amando o Senhor acima de tudo, dos nossos talentos, pondo-os a seu serviço, do nosso corpo, mantendo-o puro, e dos nossos projetos com objetivos que agradem a Deus, além de servi-lo com as primícias da nossa renda e com as nossas ofertas, enfim, dedicar o melhor de toda a nossa vida ao Criador. Então, olha que interessante, né?
A palavra oferta significa unir-se, né? Unir-se, aproximar-se, desculpa. Aproximar-se. Olha só que interessante, né? A oferta nós entendemos como uma entrega, né? No nosso português, no nosso conhecimento. Mas as palavras no hebraico, ela tem uma profundidade maior, né? Um significado maior. Por isso que a gente não pode, por exemplo, quando a gente lê a Bíblia, a gente não pode desligar ela completamente do seu original, né? Da nação de Israel. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender dentro do seu contexto, dentro do que é a cultura de Israel. E aí ela traz um novo significado para nós, muito maior do que simplesmente isso. Então, a oferta é aproximar-se. Guarda isso. No 3, se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação a oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor. Então, não podia ser qualquer oferta. Tinha que ser a melhor. E era Deus especificando qual oferta que ele queria receber. Um gado sem defeito, quer dizer, tinha que ser uma coisa perfeita, bonita. O comentário diz assim, ó, holocausto significa em hebraico aquilo que sobe para o Senhor. Esse tipo de sacrifício era totalmente queimado e subia até o céu com cheiro suave. As cinzas eram depositadas fora do arraial em um lugar cerimonialmente puro. Cada detalhe desse ritual expressava uma mensagem. Por exemplo, a perfeição do animal indicava o padrão completo, excelente e absoluto de Deus. E essa perfeição também é requerida ao homem. A queima total do animal, com exceção da sua pele, representava a entrega e a consagração do ofertante por inteiro ao Senhor. Então, olha que interessante a palavra holocausto, né? Porque era o animal todo sendo queimado. Então, ele sobe. As nossas orações estão subindo quando nós nos entregamos também como holocaustos para Deus, né? Que legal. O 4. E porás a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. O comentário diz assim, a substituição, a santidade de Deus é insultada com o pecado, que entranhou na natureza humana, por isso a justiça divina reivindica a morte do pecador. Para não destruir suas criaturas, o Senhor providenciou uma forma de reparar suas transgressões. Ao introduzir o sistema sacrificial, ele substituiu a morte do pecador pela morte do animal. Isto é, o ofertante coloca as mãos sobre a cabeça do animal a ser sacrificado e simbolicamente transferiria para ele suas iniquidades. Com isso, quando o sangue do animal era derramado, a pessoa devia se lembrar que o pecado cobra caro, a morte. Vamos conferir o que está em Romanos 6, 23, que diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor Jesus foi o Cordeiro de Deus, que ele tira o pecado do mundo. Então ele absorveu os nossos pecados, né? Se naquele tempo eles com o animal tinham que colocar a sua mão sobre a cabeça do animal, transferindo para ele os seus pecados, agora nós temos Jesus, né? Que ele recebe os nossos pecados, morre por ele, porque o preço é a morte, e nos deixa livre, nos deixa então curados desse pecado. Vamos tratar o pecado como uma doença. E aí, continuando o texto do bispo, essa conta foi tão alta que custou a morte do próprio Filho de Deus. Na cruz, o Senhor Jesus assumiu o lugar do Cordeiro perfeito para remir os pecadores, que se aproximam dele arrependidos. O amor do Todo-Poderoso pela humanidade se expressa dessa forma. Ele providenciou animais para expiar a culpa do ser humano, mas somente até chegar o momento de entregar o único filho ao sacrifício. Você está entendendo? Esse livro ele é muito profundo. Ele nos ensina como nós vamos nos relacionar com Deus. O sacrifício hoje já não é mais feito de animais,
mas nós apresentamos nossas ofertas para Deus, ofertas monetárias. E essas ofertas precisam ser como aqueles animais, perfeitos, sem nenhum defeito. Quer dizer, a oferta começa com o ofertante, né? Começa dentro de mim. Lembra de Abel e de Caim, que a gente leu lá em Gênesis? Quando eles foram apresentar uma oferta ao Senhor, primeiro Deus aceitou o ofertante. Então, primeiro Deus está olhando para o que está dentro de mim, né? As minhas intenções, o meu querer, a minha vontade de querer agradá-lo. Então, quando eu expresso isso em oferta, eu vou expressar isso no melhor. Quando eu apresento pior, quer dizer, eu estou apresentando o que há de pior dentro de mim também. O 5. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e aspergirão o sangue em redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. O comentário diz, partirá em pedaços. Ao chegar ao altar, o pecador deveria estar disposto a reconhecer sua culpa, por meio de experiência traumática de ver o animal inocente sendo morto e partido em pedaços por causa do seu pecado. A pessoa deveria tomar a decisão de não mais praticá-lo. Dessa forma, o Altíssimo ensinava ao povo a gravidade e as consequências da iniquidade. Devemos ter hoje a consciência e o temor para não nos entregarmos às transgressões, pois elas foram a causa do sofrimento e da morte do Senhor Jesus. Então, primeiro o pecador tem que admitir que pecou, né? Que está errado, porque se não houver essa admissão, ele não pode então se arrepender, não há arrependimento. Então, a primeira parte é o arrependimento, é a entrega. Então, ele leva o animal. Ao ver o animal naquelas condições, então, ele estaria vendo ele próprio morrendo ali naquele lugar. Ele estaria vendo o que deveria ter acontecido com ele, a morte. Então, o verdadeiro arrependimento livrava ele de cometer novamente aqueles atos, então fazia dele justificado. Mas só que o ser humano estava sempre pecando. O problema desses rituais aqui é que eles se tornaram religiosos. E as pessoas, pelo simples fato de terem pecados, elas já... vou lá sacrificar de novo um animal e pronto, está tudo resolvido. Ele perdeu o sentido, né? Aí o 7. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, as suas fressuras e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabras, para holocausto oferecerá macho sem defeito. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o seu sangue em redor sobre o altar. Você sabe, eu estou aqui pensando, né? A pessoa diz assim, mas era uma ovelha, um cabrito, era isso? Bom, vamos pensar, pensa bem, se for um gado, macho, né? O macho é reprodutor. Ele estaria então dando um meio de sustento, né? Naquele tempo, o macho poderia reproduzir, iria dar mais condições para ele reproduzir o seu rebanho. O macho é o que tem mais a força, né? Ele estava dando o melhor. Naquele tempo, esse tipo de animal era um tipo de dinheiro, né? Se eu precisava de uma coisa, aquele animal representava um dinheiro. E, por exemplo, se fosse um macho reprodutor, né, sadio, com força, era bem saudável e perfeito, porque era o que Deus estava exigindo, então ele valia muito mais. Então aí você entende o valor da oferta, que não pode ser qualquer uma? E aí ele diz o 12, depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo o oferecerá, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves,
oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote oferecerá sobre o altar e tirar-lhe-á a cabeça e queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e os lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. E defendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O comentário diz assim: a oferta queimada de cheiro suave, o que Deus apreciava não era exatamente o cheiro da oferta em si, mas a forma como ela era oferecida sobre o seu altar. Isto é, ele observava se por trás daquela ação havia alguém com o coração contrito e disposto a fazer a sua vontade. Ter Jesus como Senhor e Salvador possibilita que o ser humano exale o seu bom perfume por meio de atitudes, pensamentos e boas escolhas. Assim, além desse cheiro ser percebido por aqueles que estão próximos, é aspirado com deleite pelo Altíssimo. Bem, hoje eu vou ler só até aqui, porque eu acho que esse capítulo, e os capítulos seguintes, não todo o livro, mas esses próximos capítulos, ele nos ensina muito a respeito de como nós temos que ser para com Deus. E eu quero que você reflita nisso, A sua oferta fala muito a seu respeito, fala quem você é para Deus, Por isso que do chão, por exemplo, o sangue de Abel clamava a Deus. Deus ouviu o clamor através do sangue. Quando você apresenta uma oferta, ela qualquer no altar, é o seu sangue, é o sangue que está ali sobre o altar. Ainda que você vá embora da igreja, a representação da sua oferta que foi entregue no altar vai continuar clamando do altar por você. Olha a importância da oferta, do ofertante, principalmente do ofertante. Por isso, o que santifica a oferta não é a oferta que está sendo entregue no altar, mas é o altar que santifica a oferta. Então, o altar santifica o ofertante também. Ele vai renovar a sua vida, ele vai transformá-la. Por isso, a necessidade de você se manter sempre fiel a Deus, permanecer olhando para Deus e glorificando a Ele na sua vida. Então, se você tem esse desejo dentro de você, essa chama, de querer agradar a Deus, de querer fazer mais para Deus, ele vê isso. E ele vai, então, se agradar disso e vai te abençoar. Então, vem a pessoa que, por exemplo, às vezes ela chega na igreja desempregada, ela chega desorientada, cheia de vícios, com vários problemas, distante literalmente de Deus. E ela aprende que através da oferta ela vai se aproximar de Deus. Então ela começa a ofertar, mesmo às vezes com pouco, com moedas ou sem nada até. Mas ela faz o seu voto. Eu quero apresentar minhas ofertas para Deus. Além das ofertas, os dízimos, Porque o dízimo, 10% de tudo que chega às nossas mãos, é uma forma de nós devolvermos para Deus o que é de Deus, reconhecendo Ele como Senhor de tudo, que Ele providenciou o que nós recebemos. Então nós devolvemos o dízimo. E a oferta tem o poder de nos aproximar de Deus. Que maravilhoso, E aí vem aquilo que o Senhor Jesus disse lá no Novo Testamento: dai ser-vos-á dado. Então, quem dá, com amor, com carinho, com devoção, com alegria, ele vai ter de volta, multiplicada, uma promessa. Então, eu nunca vi, por exemplo, uma pessoa, um ofertante, que voluntariamente vem para o altar, eu nunca vi essa pessoa ser desamparada. Eu nunca vi essa pessoa ficar mendigando o pão. Eu sempre vi ela sendo abençoada. Eu tenho provas disso. Eu vejo isso acontecer diariamente. Então, minha amiga, meu amigo, aprenda a ofertar, para que Deus possa te abençoar na sua vida financeira e em todos os aspectos da sua vida, tá certo? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Não esquece de mandar esse vídeo para alguém e colocar o seu gosto, tá bom? Que Deus abençoe ainda mais você.